Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá a todos, o nosso tema de hoje é gastroparesia e para dar início eu vou apresentar o nosso guideline, que na verdade é um artigo de revisão e que é denominado Gastroparesia no paciente pediátrico, as crianças não são adultos pequenos. Então, um título que tem essa frase que é um jargão na pediatria e que deve ser mesmo, porque essa condição de crianças não serem pequenos adultos, ela não se aplica exclusivamente a essa condição da gastroparesia. Esse artigo de revisão foi publicado na revista Gastrointestinal Disorders, que é um periódico relativamente novo e que ainda não tem fator de impacto, mas o artigo tem como autores professores que são bem conhecidos, bem respeitados na gastroenterologia pediátrica, que são Peter Lu e o Carlo de Lorenzo, e é um artigo que foi publicado em 2020. Dentro desse artigo de revisão, nós temos uma citação bastante frequente, que é um artigo de 2012, de Rodrigues et al., do Children's Hospital de Boston, um estudo retrospectivo que incluiu 230 crianças com gastroparesia e que foi publicado no JPGN naquela época e que ainda é hoje uma das maiores casuísticas desse tema. Bom, começando. A gastroparesia em crianças ela é definida conceitualmente de uma forma semelhante à definição dos adultos, que é um atraso no esvaziamento gástrico na ausência de uma obstrução mecânica, acompanhada por sintomas correspondentes, como náuseas, vômitos, saciedade precoce e distensão e dor abdominal. Ela resulta de uma disfunção ou de doenças neuromusculares que podem ter uma natureza idiopática ou estar associada a condições subjacentes, clínicas, como exemplo, diabetes e infecções anteriores, a gastroparesia pós-viral, ou intervenções cirúrgicas. Ainda que a definição da gastroparesia em crianças e adultos compartilhe algumas semelhanças, mesmo a pouca literatura médica que nós temos sobre gastroparesia em pediatria já nos permite entender que há diferenças óbvias dessa entidade nas duas populações. E fica cada vez mais claro que a gastroparesia da criança ela é uma entidade distinta daquela que tem apresentação na idade adulta. Existem desafios no diagnóstico da gastroparesia, tanto nos adultos e ainda mais desafios na população pediátrica, e por conta disso, a prevalência da gastroparesia ela é desconhecida. O que acontece é que, tanto em adultos quanto em crianças, a apresentação clínica da gastroparesia se sobrepõe a de outros distúrbios, e aí principalmente a dispepsia funcional. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico, provavelmente, de um subgrupo de pacientes com doença mais grave, que persegue o diagnóstico de uma forma mais intensa e que é submetido aos testes de esvaziamento gástrico. Então, estimar a incidência e prevalência da gastroparesia somente por esses pacientes provavelmente subestima as taxas reais de incidência e de prevalência. Um desafio particular nas crianças é que faltam critérios padronizados para o diagnóstico da gastroparesia, como nós vamos falar adiante. Principalmente quando a gente considera as crianças que são menores. E ainda que a gente não conheça bem a prevalência da gastroparesia,
é bem documentado, sobretudo na América do Norte, que houve um aumento do número de hospitalizações pediátricas por gastroparesia na última década. O americano estuda isso bastante, porque eles têm dados hospitalares, questões relacionadas a contas e coberturas de convênio. E eles também documentaram que houve um aumento do custo dessas hospitalizações, que chega a ser reportado de quase 6 vezes nos últimos anos. Em relação à idade de apresentação, a gastroparesia pode se apresentar em qualquer idade na pediatria, mas ela é mais frequentemente diagnosticada em lactentes e crianças pequenas. Estima-se que em torno de 40% dos casos eles aconteçam em crianças menores do que 5 anos. É interessante observar que tem uma predominância do sexo masculino entre lactentes e algumas séries chegam a reportar uma proporção de 3 meninos lactentes pequenos para cada menina, quando a gente considera o diagnóstico pela cintilografia com refeição líquida. Nas crianças maiores, essa proporção entre gêneros se iguala e depois existe uma predominância feminina que se desenvolve na adolescência numa proporção de aproximadamente 2:1, e que na vida adulta chega a ser reportada de até 4 mulheres para um homem. Quanto à etiologia, a maioria das crianças com gastroparesia não tem uma etiologia identificável e, portanto, são classificados como tendo uma gastroparesia idiopática. Essa gastroparesia idiopática na pediatria, ela acontece numa proporção maior do que acontece nos adultos, né? Estudos que comparam a frequência em que se identifica em que há uma causa identificável falam de 50% a 70% para adultos versus somente 30% dos casos pediátricos. Existem 2 estudos maiores de crianças com gastroparesias que falam de que a causa pós-infecciosa explicaria até 18% dos casos, de uma forma que se aproxima da proporção de casos que é causada por um efeito colateral de medicamentos que atrasam o esvaziamento gástrico. Também pode ser uma complicação cirúrgica. Dentre os medicamentos que atrasam o esvaziamento gástrico, o mais comumente citado é o uso de narcóticos em adultos, mas essa é uma causa incomum em pediatria. As comorbidades pediátricas, incluindo a história de prematuridade, paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, transtorno convulsivo, são bastante comuns, chegando a em torno de 40% dos casos, e provavelmente desempenham um papel bastante importante na apresentação das crianças com gastroparesia. Em pacientes com doença crítica admitidos na UTI, é reportado que até 80% apresentam intolerância à alimentação oral que esteja associado ao retardo do esvaziamento gástrico. As doenças mitocondriais também são causa conhecida de gastroparesia. E o diabetes mellitus, que é a etiologia mais comumente identificada nos adultos, é responsável por menos de 5% dos casos na pediatria. Quanto aos sintomas, as crianças com gastroparesia, elas apresentam mais comumente vômitos, com essa porcentagem variando entre 42% e 68%, dor abdominal entre 35% e 51%, e é importante observar que as náuseas, a saciedade precoce e perda de peso, que são reportados como sintomas clássicos, elas são relatadas em somente cerca de 1/4 das crianças. Como eu disse antes, a apresentação da gastroparesia, ela se sobrepõe à da dispepsia funcional, e a gente tem a outra dificuldade aí que até metade das crianças com dispepsia funcional apresentam atraso no esvaziamento gástrico. Vale observar que as manifestações da gastroparesia, elas podem variar com a idade. Os lactentes e crianças menores, eles tendem a apresentar uma taxa maior de vômitos do que adolescentes. E adolescentes, eles podem reportar mais dor abdominal,
náusea e saciedade. Em adultos, o sintoma cardinal da gastroparesia reportado é a náusea, chegando até cerca de 93%, seguido então da dor abdominal e dos vômitos. Apesar de que existe um subgrupo de adultos em que há o sintoma predominante de dor. Existem scores validados em populações adultas para a gravidade dos sintomas da gastroparesia, mas esses não puderam ser validados em crianças. Especificamente, o Gastroparesis Cardinal Symptom Index, que é um score bem difundido, utilizado na população adulta, foi avaliado na pediatria e viu que ele não está associado ao retardo do esvaziamento gástrico em crianças. Nesse estudo, mesmo entre as crianças maiores e adolescentes, que a gente poderia presumir que tem uma apresentação mais próxima dos adultos, essa associação não foi observada. Dentre todos os sintomas, aquele que se aproxima mais de ter uma relação com o grau de retardo do esvaziamento gástrico seria a náusea, mas essa relação não é linear. Para ilustrar a variação da idade dos sintomas, isso é bem apresentado naquela referência de Rodrigues, em que os pacientes foram divididos entre lactentes, crianças e adolescentes, e avaliada a forma de apresentação desses sintomas, sendo visto que quase 70% dos lactentes se apresentavam com vômitos, o principal sintoma nessa faixa etária, e comparado com um pouco mais de 40% das crianças maiores e menos do que 30% dos adolescentes. Essa diferença de apresentação, ela foi, entre as faixas etárias, ela foi estatisticamente significante. Mas, agora falando de diagnóstico e voltando para o nosso artigo de revisão de hoje, primeiro lugar, né, o diagnóstico da gastroparesia em pediatria, assim como o diagnóstico de adultos, se basearia na demonstração do atraso do esvaziamento gástrico. Entretanto, o método pelo qual isso é feito, ele é menos claro, né, ele é controverso, principalmente nas crianças mais novas. Um resumo dos 3 métodos usados para avaliação do esvaziamento gástrico em pediatria é apresentado na tabela 1 do artigo e eu vou falar sobre cada um desses 3 testes. Começando pela cintilografia de esvaziamento gástrico, que continua a ser o método padrão ouro para medição do esvaziamento gástrico. Como vantagens, ele é reportado como um método mais disponível, bem validado em adultos e que hoje é esse padrão para avaliar o esvaziamento gástrico. Tem as desvantagens de exposição à radiação, de que a refeição padrão para esse teste, ela pode não ser apropriada para... Pode não ser apropriada, não, na verdade ela não é apropriada para lactentes e crianças pequenas e pode não ser aceita em condições em que há restrição dietética ou mesmo, às vezes, culturalmente, uma coisa que se relaciona a hábitos, e não há dados específicos para as diferentes faixas etárias. Então, crianças mais velhas e adolescentes, eles fazem o teste de uma forma semelhante a adultos. A refeição padrão de adultos seriam 2 ovos junto com 2 fatias de pão, geleia e água. E a imagem, ela é feita depois de um período de jejum, então existe um jejum para esse teste. Os medicamentos que atrasam o esvaziamento gástrico, eles devem ser cessados antes da realização do teste, respeitando a meia-vida de cada um desses medicamentos. E aí, o teste em si faz uma imagem na linha de base, 1 hora, 2 e 4 horas depois da ingestão da refeição. E essa refeição radiomarcada, ela chega então no estômago e vai ser realizada uma avaliação em série da radioatividade do estômago, traduzindo o quanto da refeição
ainda permanece no estômago. E é definido um retardo do esvaziamento gástrico em adultos como uma retenção maior do que 90% em 1 hora, 60% em 2 ou 10% em 4 horas. Esses critérios diagnósticos, eles acabam sendo aplicados diretamente para adolescentes e crianças maiores, mas porque não temos dados normativos para a população pediátrica. É documentado que estender o teste até 4 horas aumenta a sensibilidade desse teste, mas nós sabemos que tanto em pediatria quanto nos adultos, a gravidade dos sintomas não se relaciona ao grau de retardo do esvaziamento gástrico. E tem todas as limitações que eu já citei em relação à dificuldade de aplicar esse protocolo para crianças pequenas. O teste respiratório do esvaziamento gástrico tem sido cada vez mais estudado em crianças com suspeita de gastroparesia, mas seu uso clínico ainda não é muito difundido. Em estudos, ele tem sido realizado de uma maneira semelhante à que é realizada no adulto, e as vantagens, né, ele seria particularmente interessante na população pediátrica por não envolver radiação e porque pode ser feito ambulatorialmente. Então, para esse teste, é feita uma refeição sólida, que estudos anteriores em crianças usaram ovos, bolos ou panquecas com o carbono 13 radiomarcado. Aí, esse carbono vai ser absorvido e vai ser expirado como CO2 marcado, e aí mede-se esse CO2 marcado nas amostras do ar expirado. Foi mostrada uma boa correlação desse teste com a cintilografia. O artigo de revisão ele chega a citar uma referência de uma coorte de mais de 120 crianças que foram submetidas ao teste com panqueca, e aí avaliou-se um tempo médio de semi-esvaziamento gástrico de 157 minutos, que diminuiu da menor idade de 1 até 10 anos e depois estabilizou. Vale notar que os resultados, que o teste respiratório pode ser influenciado por atividade física, por má absorção, por disfunção hepática e doença pulmonar. No entanto, esse é um teste de que, se de fato houverem mais estudos que apoiam a correlação entre o esvaziamento gástrico e esse teste respiratório com uma boa correlação com a cintilografia, seria um teste interessante, que permitiria, de uma forma prática e não invasiva, talvez determinar valores normativos de esvaziamento gástrico para as diferentes idades e tamanhos. Como desvantagens, ele não tem uma ampla disponibilidade, então está disponível em centros especializados de ponta. Não há uma refeição padrão ainda bem definida. Esses interferentes que podem acontecer com o teste respiratório, que hoje ainda a informação é disponível quanto a dados normativos para esse teste. E o último teste é o teste da cápsula de motilidade sem fio, que envolve a ingestão oral de uma cápsula não digerível que vai registrar pH, pressão e temperatura conforme a cápsula progride pelo trato gastrointestinal. É padronizado que seja ingerido com uma barra de nutrientes e 50 ml de água, e os pacientes não podem comer, então, por 6 horas, e aí o esvaziamento gástrico ele vai ser determinado pelo aumento de pH. Então, mede o tempo desde a ingestão da cápsula até um aumento acentuado de pH de 3 pontos, que corresponderia à saída do ambiente ácido do estômago. Em adultos, tem estudos avaliando o esvaziamento gástrico por essa cápsula, mas os resultados ainda são contraditórios. É descrito que um ponto de corte de 300 minutos seria uma sensibilidade de 65% e uma especificidade de 87%. Em criança, tem um estudo que relata que um tempo prolongado do esvaziamento gástrico aqui teria uma sensibilidade de 100%, mais 50% de especificidade. E a gente também não tem dados normativos disponíveis para a população pediátrica. Além de ser um teste pouco disponível, o tamanho da cápsula impede o uso na maioria das crianças menores do que 5 anos, que compõem uma subpopulação importante dos pacientes com gastroparesia.
E, finalmente, para o tratamento. Então, o tratamento das crianças e adultos com gastroparesia envolve, em primeiro lugar, garantir, abordar as necessidades de fluidos, eletrólitos e as necessidades nutricionais. É claro que, se houver qualquer causa identificável de atraso do saciamento gástrico, essa causa deve ser abordada. E daí, finalmente, a gente parte para um tratamento de gerenciamento de sintomas. Que no artigo de revisão está resumido na tabela 2. Deve-se notar que não há estudos pediátricos que demonstram diferenças na resposta ao tratamento de acordo com a etiologia subjacente. Em primeiro lugar, nós temos as intervenções dietéticas, que vão ser bastante variáveis, conforme ao que a criança já comia e, é claro, como tudo em pediatria, conforme a idade. O principal objetivo das intervenções dietéticas são aqueles de garantir uma ingestão nutricional adequada, balanceando uma limitação da retenção gástrica e os sintomas que são associados com essa retenção. De uma forma geral, o que nós sabemos é que refeições menores, com menos gordura e fibra, e dadas com maior frequência ao longo do dia, elas são mais facilmente toleráveis por crianças com gastroparesia. As crianças com sintoma mais persistente podem precisar de suplementação de fórmula ou uma tentativa de dieta pastosa, que pode ser mais bem tolerada. E, finalmente, aquelas com sintomas mais graves, com uma intolerância oral importante, elas podem necessitar de uma alimentação por sonda nasogástrica contínua, ou mesmo uma alimentação por sonda pós-pilórica. Nesses casos mais graves, ela pode ser frequentemente necessária. Apesar dessas intervenções dietéticas elas serem importantes aliadas, raramente elas são eficazes como monoterapia, o que é verdade para a maior parte das condições crônicas. A gente tem muita dificuldade de tratar condições crônicas com uma modalidade de terapia apenas. Então, em relação ao tratamento farmacológico, toda vez que nós temos muitas opções, é porque nenhuma dessas opções é boa, ou cada uma delas tem as suas limitações. A maioria das crianças com gastroparesia acaba recebendo tratamento farmacológico, e a metoclopramida, que é um antagonista do receptor D2 da dopamina, ela é frequentemente citada porque ela é procinética, ela é antiemética, ela é o tratamento de primeira linha para adultos com gastroparesia, mas em pediatria nós temos uma limitação no uso dessa medicação devido a efeitos colaterais neurológicos que podem ser importantes, como a discinesia tardia, e por esse motivo essa medicação ela é tarja preta pelo FDA e no Brasil não é indicado o uso pediátrico. Naquele artigo de Rodrigues que eu falei, da série retrospectiva, foi o medicamento mais comumente usado. Somente 20% tiveram uma resposta favorável e metade, em torno de 10%, teve resolução dos sintomas. Enquanto que 1/4 das crianças desse estudo tiveram efeitos colaterais com a metoclopramida, incluindo efeitos importantes como alterações comportamentais, distonia e distúrbio do movimento. A domperidona é outro antagonista dopaminérgico que, no estudo de Rodrigues, foi o procinético mais eficaz, quase 3/4 dos pacientes com alguma resposta e 1/4 de resolução de sintomas, com melhor perfil de efeitos colaterais, menos de 10% de efeito colateral. A cisaprida é um agonista do receptor 5-HT tipo 4. Ela é ainda utilizada em alguns países para tratar gastroparesia, mas ela foi retirada do mercado, removido seu uso comercial em muitos países, incluindo o Brasil, porque tem um efeito colateral importante, que é o risco de arritmias ventriculares. E, finalmente, os macrolídeos, principalmente a eritromicina, que é a mais utilizada, eles atuam como agonista da motilina, tendo assim um efeito procinético e costumam ser bem tolerados por crianças. Um problema dos macrolídeos é a taquifilaxia, então, com o tempo, a medicação pode perder a sua eficácia, tipicamente depois de 4 semanas,
E para algumas crianças, uma estratégia importante que é reportada é alternar entre o uso da medicação e um período sem o uso dessa medicação. Acaba sendo a eritromicina o procinético mais comumente utilizado por ter um perfil de efeitos colaterais menores. Aquele mesmo estudo de Rodrigues, ele falou que cerca de metade, 50% das crianças que utilizaram macrolídeos responderam. E daí a gente tem outros medicamentos que não são propriamente para tratar gastroparesias, que são inibidores da bomba de prótons, antieméticos e neuromoduladores, que são frequentemente utilizados em crianças com a gastroparesia. Os inibidores de bomba, porque essas crianças muito frequentemente apresentam doença do refluxo gastroesofágico, mas a gente acaba tendo aí um efeito indesejado, então a faca de dois gumes, porque ele retarda um pouco o esvaziamento gástrico. Os antieméticos, eles são utilizados, mas eles acabam sendo paliativos. Em relação às drogas com ação no sistema nervoso central, a gente deve lembrar que antidepressivos tricíclicos que têm um efeito bastante anticolinérgico, como a amitriptilina, podem atrasar o esvaziamento gástrico. Normalmente é dito que eles devem ser evitados em criança com gastroparesia. Mas o estudo de Rodrigues, ele citou pacientes, eram poucos, eram apenas 6 daquela casuística gigante, que foram tratados com amitriptilina e todos tiveram uma resposta positiva. Nós temos que ter um cuidado, cabe uma observação que existe uma sobreposição entre gastroparesia e dispepsia funcional, e que aí esses medicamentos, essa classe, pode ter um efeito desejado na dispepsia funcional. Quanto a outras formas de tratamento, então quando as crianças elas têm sintomas refratários que continuam a afetar a qualidade de vida, o estado nutricional, apesar da dieta e do tratamento farmacológico, acaba se partindo para modalidades de tratamento mais invasivas, principalmente aquelas que se relacionam ao esfíncter pilórico, porque acredita-se que a disfunção desse esfíncter e pilório espasmo desempenham um papel nesse atraso, nesse comprometimento do esvaziamento gástrico. Então, a injeção endoscópica de toxina botulínica intrapilórica, ela é bem reportada. Existem estudos em adultos mostrando benefício, mas também existem estudos randomizados e controlados por placebo que mostram a ausência de melhora com essa intervenção. Em pediatria, existem casuísticas até relativamente grandes para a pediatria, uma com 45 crianças, em que 2/3 reportaram algum grau de melhora com o uso da toxina botulínica, com uma duração média de efeito aí de em torno de 3 meses. A piloroplastia e a pilorotomia são reportadas em adultos com gastroparesia, com uma literatura relativamente limitada em pediatria. E a estimulação elétrica gástrica, né, ela é feita então com um eletrodo implantado na curvatura maior do estômago e ela é reservada para pacientes que têm refratariedade a todas as modalidades de terapia anterior. É uma terapia pouco disponível e que, apesar disso, ela já é relatada em adultos há mais de 2 décadas e já existe quase uma década de experiência em pediatria aí em idade a partir de 2 anos. Os poucos centros pediátricos que fazem esse tipo de implante de estimulador no mundo, parte deles, eles só partem para esse tratamento com o eletrodo propriamente dito, a implantação cirúrgica, se o paciente tiver uma resposta a uma modalidade menos invasiva, que seria a implantação temporária de um eletrodo via endoscopia, ou colocado via endoscópica, né, ou através de uma gastrostomia pré-existente, se esse paciente tiver gastrostomia.
E para finalizar, os desfechos, então ainda que a nossa compreensão dos desfechos seja relativamente limitada, o que os estudos demonstram é que o prognóstico em pediatria parece ser relativamente melhor do que o prognóstico em adultos. A maioria dos adultos ele continuam a apresentar sintomas em longo prazo, enquanto a maioria das crianças apresenta resolução dos sintomas. Naquele estudo de Rodrigues, de 2012, a taxa de resolução dos sintomas foram em torno de 22% em 6 meses, 53% em 18 meses e 61% em 36 meses, com um tempo médio para resolução dos sintomas de 14 meses. Foi visto que a maioria das crianças que apresenta a resolução do sintoma, isso acontece dentro dos primeiros 12 meses do diagnóstico. Em relação a preditores de prognóstico, foi visto que lactentes e crianças pequenas tiveram uma taxa de resolução maior. Os pacientes com maior duração de sintomas, o que não responderam a procinético e que tinham doença mitocondrial, foram aqueles que tiveram pior prognóstico, uma menor probabilidade de resolver os sintomas. Então, finalizando com as mensagens que a gente gostaria de deixar. Então, é claro pela literatura médica atualmente disponível que a gastroparesia em crianças é bem diferente da gastroparesia em adultos e mesmo dentre as diferentes faixas etárias pediátricas, ela parece diferir. Uma das principais limitações que nós temos para compreender bem a gastroparesia em pediatria é a forma de avaliação do esvaziamento gástrico. Outra limitação é a falta de medidas clínicas de gravidade que sejam validadas na população pediátrica. Então, mais pesquisas são necessárias em gastroparesia, especificamente direcionados para a população infantil. E era isso que eu tinha para apresentar sobre o artigo de revisão que funcionou como nosso guideline. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!